A Associação Médica Brasileira e a Faculdade de Medicina da USP divulgaram nesta quarta-feira um levantamento sobre a distribuição de médicos especialistas pelo território brasileiro. Entre os destaques, o estudo mostra que há 3,5 médicos para 1.000 habitantes. Porém, os especialistas estão mal distribuídos no Brasil e mais concentrados em serviços privados, que atendem a maior parte da população. Na opinião do coordenador da pesquisa, Mário Scheffer, é preciso urgentemente adotar políticas de maior atração e fixação de especialistas no SUS. E para falar mais sobre o resultado desse levantamento, a gente conversa, gentilmente nos atende o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Giancarlo Cavalcanti. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia. Prazer atender a vocês. Bom, prazer, doutor. É claro que a gente vem acompanhando também essa discussão da volta do Mais Médicos e a discussão de sempre, como atrair esses profissionais para áreas mais isoladas, para áreas mais carentes. Muitas vezes o médico prefere ficar aqui no Centro-Sul, o médico muitas vezes é formado aqui e não quer deixar a grande cidade. Qual é o desafio, doutor? Pelo CFM, segunda-feira passada, mostra que nós não temos déficit de médicos. O que nós temos do país é uma má distribuição de médicos entre as suas regiões. Então, há uma super concentração de médicos nas capitais, nas cidades maiores, principalmente no sul e no sudeste. Temos falta de médicos na região norte e nordeste. O que precisa ser feito, Tiago e Adriana, são dois pontos principais. Primeiro, oferecer condições de trabalho para que esses médicos vão trabalhar em áreas remotas, porque há de convir que é uma frustração o médico não ter condições de trabalho, não ter como fazer o mínimo necessário no atendimento. E o outro ponto também é uma política de fixação de médicos através de melhorias salariais e também de segurança de trabalho, porque muitas vezes esses médicos vão trabalhar em prefeituras e ficam à mercê do prefeito do momento, não há um plano de cargos, carreira. Então, dois pontos precisam ser observados com carinho pelo governo: condições de trabalho e um plano de carreiras para essas pessoas. E já se sabe, presidente, que teria provocado esse crescimento tão grande de profissionais formados na área da medicina no país? Isso se deve, Adriana, à grande abertura indiscriminada de escolas médicas. O Brasil hoje tem um número tão grande de escolas médicas que nós só perdemos para a Índia. Nós temos mais de 370 escolas médicas. Isso fez com que a população médica desse um salto de 2010 para 2023. Em 2010, nós tínhamos 1,76 médicos por 1.000 habitantes. 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, nós temos 2,56 médicos por 1.000 habitantes. Então, esse foi a causa desse saldo na população médica. Agora, também isso é preocupante, porque com essa grande expansão das escolas médicas, vem também a nossa preocupação com a qualidade na formação dos médicos. Doutor, a gente vem acompanhando o drama da comunidade Yanomami e a gente vem também acompanhando a falta de médicos daquela região. A atração, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a atração do profissional para trabalhar naquela área. Muitas vezes o médico vai trabalhar numa área que também não tem estrutura para atendê-lo e ele também adotar as medidas necessárias, né, para atender alguém, atender uma família, atender as pessoas. Exato. A questão do conflito humanitário lá, não conflito, mas da tragédia humanitária dos Yanomamis, pode também ser, ali tem que se utilizar a atenção primária em saúde, que é aquela atenção básica, onde você consegue resolver a maior parte dos problemas de saúde, desnutrição, doenças infecciosas. Então, não precisa uma grande estrutura hospitalar. Acredito que, levando médicos para fazer essa atenção primária, já vai resolver a maior parte dos problemas de saúde dos Yanomamis, que são problemas, como eu disse, de atenção primária, desnutrição, doenças infecciosas, exposição a agentes nocivos à saúde, como o mercúrio do garimpo. Então, não precisa de uma estrutura muito grande para atender
emergencialmente aquela população tão vulnerável. Doutor, sobre os lugares mais carentes de atendimento, fora as condições de trabalho e as estruturas de instalações, como são os salários para trabalho em diferentes regiões do país? Isso aí, Adriana, justamente é o X da questão. Bonificar, ou seja, colocar um plus no salário desses médicos, porque eles vão ser submetidos a condições muito ruins. Imagine, vão ficar longe da família, sem acesso à internet, muitas vezes sem ter acomodações adequadas. Então, é preciso estimular médicos através de um salário maior que compense esse esforço dele de trabalhar numa região tão inóspita. Hoje, nós temos aí alguns embriões desses planos de cargo, carreiras e salários, mas é preciso pensar nisso. A população precisa entender e o governo precisa entender que quem trabalha em região remota precisa de um estímulo econômico também para continuar. Doutor Giancarlo, essa pesquisa mostra a desigualdade da distribuição de médicos pelo Brasil, mas eu pergunto, numa cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, a falta de médicos no SUS, ou seja, o poder público não consegue dar conta de preencher essas vagas, porque muitas vezes o médico quer trabalhar no setor privado e que ele ganha mais no setor privado, né? Realmente, isso é um paradoxo. É uma cidade que tem uma concentração de médicos muitas vezes maior do que o dos países da OCDE, tem falta de médicos na periferia. Então, isso também passa para um programa de estímulo também dos governos, seja na sua esfera municipal ou estadual, para que possa criar condições de fixar o médico ali. Porque muitas vezes trabalham usando outros recursos, como cooperativas, como terceirização do trabalho. Essa não é a melhor forma. A melhor forma é um estímulo salarial, condições de trabalho para realmente fixar. Porque realmente é paradoxal. Uma cidade que tem muitos médicos e que na periferia não consegue encontrar, porque eles vão para a iniciativa privada, porque não precisam se deslocar até áreas remotas e ganham mais do que o serviço público. É preciso pensar a economia da saúde. Tiago, hoje é uma coisa extremamente complexa, mas é uma coisa que a gente precisa enfrentar para poder oferecer uma assistência digna. E qual a opinião do senhor, doutor, sobre os programas de governo que oferecem facilidades para médicos estrangeiros virem atuar no Brasil? Olha, Adriana, ninguém pode ser contra um programa que pretende levar médicos onde não existe médicos. Isso é um programa de extrema relevância. O problema não está na essência do programa Mais Médicos. A questão está na forma, porque vejam que a Grã-Bretanha também faz isso, a Austrália também faz isso. Porém, lá, todos os médicos que vão trabalhar nesses países, ele tem o seu diploma revalidado. E esses médicos, eles têm o seu diploma revalidado. O que ocorreu no Brasil no passado e que corre o risco de se repetir agora, é que de chegarem médicos que nós não podemos comprovar a formação desses médicos, porque o programa permite, é um programa instituído por lei federal, permite que os médicos venham trabalhar sem que passem por uma revalidação do seu diploma. Então, isso é extremamente perigoso, porque nós não temos como aferir a qualidade desses médicos e corremos o risco de oferecer médicos mal formados com uma assistência médica abaixo do que deveria ser para uma população extremamente vulnerável. Então, o que eu sempre digo, é um programa que tem valor, porém a sua forma é que está sendo equivocada, porque esses médicos precisariam ser submetidos ao escrutínio da sua formação, porque assim fazem os outros países. Doutor, e uma última dúvida, ainda falando sobre o Mais Médicos, o problema é que esse programa acaba atraindo apenas os médicos que não são brasileiros, né? Porque os brasileiros não se interessam muitas vezes, mas os que vêm de fora, sim, têm interesse, aí esbarra nessa situação da revalidação do diploma, não é? Exatamente. E é muito
fácil a população confundir essa nossa exigência da revalidação com corporativismo. São duas coisas que não tem nada a ver nessa questão. Não se trata de corporativismo, se trata de aferir a qualificação do médico. É a questão dos brasileiros formados fora do Brasil, em universidades da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, que não têm um diploma revalidado e que vê no programa Mais Médico a oportunidade de trabalhar no Brasil. Então, a gente precisa fazer com que o governo entenda para fazer esses ajustes para que possamos validar os diplomas desses médicos. Giancarlo Cavalcante, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Mais uma vez, doutor, obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado.